Olá, olá meus alunos, estamos começando mais um vídeo de Direito Civil e dessa vez falaremos sobre a teoria geral dos contratos, um tema bastante específico dentro da teoria geral, que é o da classificação de contratos. Muito cobrado em concurso público, muito cobrado em exame da OAB, principalmente questões objetivas e um tema importantíssimo para a identificação das regras que são especificamente aplicadas a cada espécie contratual, além de ser tema que nos ajuda a resolver a famosa questão: qual a natureza jurídica de determinado instituto? Por exemplo, qual a natureza jurídica do pacto antinupcial? Contrato, solene, acessório e condicional. 3 classificações que serviram para a identificação da natureza jurídica deste instituto. Sem delongas, vamos então à análise daquelas que, para mim, são as principais classificações que encontramos doutrina afora. Primeira classificação é quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, temos 3 espécies contratuais: os contratos unilaterais, os contratos bilaterais e os contratos plurilaterais. Consideram-se unilaterais os contratos em que, apesar de termos 2 ou mais sujeitos em polos distintos, o débito reside na sua totalidade sobre um dos sujeitos que se relacionam obrigacionalmente. Quando falávamos da introdução ao direito contratual, disse que todo contrato será pelo menos bilateral quanto à sua formação, porque exige alteridade, exige sujeitos em polos distintos. Essa afirmação em nada contradiz a classificação que acabamos de tratar, contrato unilateral. Mesmo o contrato unilateral, quanto à sua formação, será pelo menos bilateral. O que acontece aqui é que a prestação está apenas com um dos contratantes. Todo o débito, toda a obrigação reside sobre um dos polos da relação jurídica obrigacional. Um é só devedor, o outro é só credor. Não há reciprocidade. Por isso, obrigação, por isso, contrato unilateral. Contrário senso, são bilaterais os contratos em que há reciprocidade. Por isso, chamados também de contratos sinalagmáticos. Contratos sinalagmáticos são aqueles em que ambos os contratantes são, ao mesmo tempo, devedor e credor um do outro. Possui, pois, sinalagma, ou seja, reciprocidade de prestações. Plurilaterais, por sua vez, são os contratos em que, além de termos mais de 2 sujeitos, cada um deles possui prestação e créditos específicos. Segunda classificação de contratos é quanto à onerosidade. Neste caso, temos contratos onerosos e contratos gratuitos. Contratos onerosos são aqueles em que ambos os contratantes oferem vantagens e sofrem sacrifícios patrimoniais. Todos os envolvidos terão vantagens econômicas e também sacrifícios em razão do contrato. Por sua vez, os contratos chamados gratuitos são aqueles em que apenas um dos indivíduos terá sacrifício e o outro apenas benefício. Um dos contratantes apenas se beneficiará em razão da relação contratual. Notem, é bem verdade que quase todos os contratos bilaterais serão também onerosos. Afinal, nos bilaterais temos prestações recíprocas e, se assim temos, ambas as partes terão sacrifícios e vantagens econômicas. Serão onerosos. E quase todos os contratos unilaterais também serão gratuitos, porque se apenas uma das partes tem prestação, só uma delas tem sacrifício, a outra é apenas credora, a outra tem apenas vantagens em razão do vínculo obrigacional. Logo, se unilateral, será gratuito. Essa é a regra. Agora, não faria sentido nenhum termos 2 classificações distintas se entre elas não houvesse distinção ou pelo menos uma exceção. E aqui está o caso. A doutrina e a jurisprudência identifica ao menos uma exceção a essa regra
de que todo contrato bilateral será oneroso e de que todo contrato unilateral será gratuito. E esta exceção é o contrato de mútuo feneratício. O contrato de mútuo feneratício, ele é unilateral, porque apenas o mutuário tem uma obrigação a ser cumprida. O mutuante não tem nenhum débito, não tem nenhuma prestação a cumprir em benefício da outra parte. Logo, unilateral. Todavia, se este contrato de mútuo for feneratício, ele será oneroso. Por quê? Porque envolve o pagamento, envolve a devolução do dinheiro a juros. A juros. Então, unilateral e também oneroso. Unilateral porque só o mutuário tem um débito a cumprir. E oneroso porque ambas as partes vão auferir vantagens e terão sacrifícios. O mutuante tem o sacrifício de ficar sem esse valor agora, imediatamente, mas terá o benefício de recebê-lo com juros. Já o mutuário tem o benefício de ter um dinheiro rápido aqui recebido, mas terá a desvantagem de devolvê-lo com juros. Notaram? Unilateral, mas oneroso. Então existe diferença entre essas duas classificações. A terceira classificação diz respeito ao risco das prestações, a existência ou não de risco na relação contratual. Aqui existem duas espécies, o contrato comutativo e o contrato aleatório. Contrato comutativo é aquele cujas prestações de ambos os contratantes estão previamente estabelecidas e totalmente determinadas, de modo a ser possível antever quais serão as vantagens e desvantagens de cada um. Mais uma vez, contrato comutativo é aquele cujas prestações estão absolutamente definidas, individualizadas, identificadas, de modo a ser possível antever as vantagens e desvantagens de cada contratante. Trata-se, portanto, de uma espécie contratual que nos confere segurança, nos confere uma larga margem de certeza. No contraponto, encontram-se os contratos chamados aleatórios, que são aqueles dotados de alea. E alea significa sorte, risco. Por isso, os contratos aleatórios são conhecidos como os famosos contratos de risco. De risco. Por quê? Porque a prestação de pelo menos uma das partes não é totalmente definida na celebração, de modo a não ser possível antever com precisão quais serão os ganhos e perdas de cada um dos envolvidos. É o que acontece no contrato de jogo. Evidente, estou falando daquele jogo regulamentado por lei federal e que, por isso, é fonte de obrigação civil. Caso da loteria, o caso da aposta em cavalos, atividade turfista. Veja, essa relação negocial, essa relação contratual é aleatória, porque não temos como precisar quais serão os ganhos e perdas de cada um dos envolvidos em razão do contrato. Não está absolutamente definido qual será a prestação de pelo menos um dos envolvidos na relação obrigacional. Isso também acontece no contrato de seguro, isso também acontece no contrato de cessão de crédito hereditário e também nos contratos de compra e venda de coisa futura ou coisa presente, mas sujeita a risco. Contratos aleatórios. Contratos aleatórios. De acordo com a Maria Helena Diniz, o contrato aleatório seria aquele em que a prestação de uma ou de ambas as partes dependeria de um risco futuro e incerto, não se podendo antecipar o seu montante. Aleatório será, diz a doutrinadora, o contrato se a prestação depender de um evento causal, sendo por isso insuscetível de estimação prévia, dotado de uma extensão de incerteza. Quarta classificação quanto à negociação ou quanto à formação. Aqui temos duas espécies também. Contratos paritários, que são aqueles contratos em que os contratantes
encontram-se em igualdade de capacidade negociativa, em que ambas as partes negociam em igualdade, que ambas as partes estão em equilíbrio de negociação. No contraponto, os contratos de adesão são aqueles contratos em que um só dos contratantes estabelece as cláusulas, estabelece o conteúdo do contrato, cabendo ao outro apenas aderir ou não. Portanto, o aderente, neste caso, ele não tem liberdade contratual, mas tão só liberdade de contratar. Dizer se quer ou não quer aderir ao contrato, que quanto ao conteúdo já está pronto, já está absolutamente determinado. A maioria dos contratos de consumo são de adesão. Por isso o conceito de contrato de adesão extraímos lá do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviço, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Enquanto nos contratos ditos paritários as partes estão em equilíbrio de negociação, nos contratos de adesão existe uma hipossuficiência de negociação por parte de um dos contratantes. Por isso que, na dúvida, devemos privilegiar o aderente. Diz o legislador, se existirem cláusulas contraditórias, conflitantes, dúbias, a interpretação deve ser pró-aderente. E no mesmo sentido de protegê-lo, nós temos que cláusulas que envolvam renúncia de direitos naturalmente decorrentes do contrato serão nulas. O aderente não pode renunciar cláusulas que envolvam direitos decorrentes naturalmente da relação contratual. Quinta classificação quanto ao aperfeiçoamento. Temos duas espécies: contratos consensuais, contratos reais. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam pela manifestação de vontade das partes, onde fica bem evidente as três fases de formação: negociações preliminares, proposta e aceitação. Por sua vez, os contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega do bem, com a tradição. Pode até haver negociação preliminar, proposta, aceitação. Todavia, o contrato efetivamente só nascerá para o mundo jurídico quando o bem for efetivamente entregue, quando ocorrer a tradição. Por isso, reais são os contratos que se aperfeiçoam com a entrega da coisa, com a tradição. Exemplos de contratos reais são o comodato, o depósito e o mútuo. Lembre-se, o mútuo feneratício, ele é real. Portanto, ele só se aperfeiçoa quando o mutuante entrega ali a quantia em dinheiro. Por isso é que o mutuante não tem débito nenhum. Quando o contrato surgir, quando o contrato nascer, no exato momento em que o valor for entregue, ele não tem mais nada a cumprir. Só o mutuário, que terá o débito de devolver o valor com juros, se o mútuo for feneratício. Então, o mútuo feneratício, ele é contrato real, por isso ele é unilateral, uma vez que o mutuante não tem débitos, só o mutuário, e oneroso, porque ambos terão vantagens e sacrifícios em razão do vínculo obrigacional. Sexta classificação quanto à solenidade, quanto à formalidade. Temos contratos solenes e contratos não solenes. Os contratos solenes são aqueles que dependem de forma para a sua validade. É o caso da alienação de imóveis acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, que dependerá para a sua validade de escritura pública. Mesma coisa acontece na cessão de crédito e no pacto antinupcial, espécies contratuais que dependem para a sua validade de escritura pública. E por isso são contratos solenes. Na contramão, os contratos não solenes, que são a regra, são aqueles que não dependem de forma para sua validade.
De acordo com o artigo 107 do Código Civil, a manifestação de vontade não depende de forma, salvo quando a lei assim exigir. Então, em regra, os contratos são não solenes. Sétima classificação, quanto à previsão legal. Contratos típicos são aqueles que estão expressamente previstos na lei, tem nomen iuris, previstos na codificação. Contratos atípicos são aqueles que não possuem previsão expressa na lei. Grande demonstração da autonomia privada como princípio regulamentador da relação obrigacional decorrente de contrato. Eu não sou obrigado a firmar apenas contratos que têm previsão na lei. Pelo contrário, o legislador nos diz lá no artigo 425, que é lícita a celebração de contratos atípicos, ou seja, contratos sem previsão expressa na lei. Oitava classificação, quanto ao momento de execução. Contrato de execução instantânea, aquele que surge e é executado no mesmo instante. O momento de conclusão e o momento de execução são os mesmos, ocorrem no mesmo instante. Ele é concluído e executado simultaneamente, apenas um ato praticado em momento presente. O contrato de execução diferida, por sua vez, é aquele que se cumpre com apenas um ato, mas o ato praticado em momento futuro. E, por fim, o contrato de execução periódica é aquele cuja execução se protrai no tempo, em prestações continuadas, por isso chamado de contrato por trato sucessivo. A razão dessa classificação é que o legislador nos diz que a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, só se aplica nos contratos de execução diferida e execução periódica. Caminhando para o final, as duas últimas classificações. Quanto à independência, o contrato será principal quando existir em si mesmo, quando não depender de nenhum outro para sua existência e validade. Já os contratos acessórios são aqueles que estão umbilicalmente ligados a outra espécie, dependem de um outro contrato para a existência e, por consequência, seguirá a sorte dele. Acessório sequitur principale. É o caso da fiança, é o caso do pacto antinupcial, espécies de contratos acessórios. Última classificação, quanto à pessoalidade. Contratos pessoais são aqueles que estão ligados à pessoa do contratante. O contratante é elemento indispensável, é elemento fundamental, de modo que aqui não se admite sucessão. Se o indivíduo falecer, por exemplo, o contrato intuito personae é extinto. Por exemplo, a fiança. Já os contratos impessoais são aqueles que não estão relacionados diretamente à pessoa do contratante e, portanto, admite sucessão. Inclusive, a sucessão causa mortes. Se o devedor falece, o débito passa para o espólio e, posteriormente, para os herdeiros. Se o credor falece, o crédito passa para o espólio, posteriormente, para os herdeiros. Contratos impessoais. Ok? Essa foi mais uma aula de direito contratual em que tratamos sobre as classificações. 10 classificações ao todo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para tirar as últimas dúvidas sobre esse tema que tanto é cobrado em concursos públicos e provas da OAB.